Olá pessoal, eu sou o professor Rivaldo Dantas e estou postando algumas videoaulas para todas as minhas turmas. Os primeiros anos não poderiam ficar de fora, não é verdade? Bem, eu trabalho arte com vocês e nós estamos num período, hoje é segunda-feira, 13 de abril, ontem foi o domingo de Páscoa, tivemos na sexta-feira última, sexta-feira santa, e eu pensei em aproveitar esta época para trabalhar um assunto relacionado a essa data, não é? Que é uma data festiva, uma data religiosa. Além de aproveitar o tema que é da data religiosa, vamos trabalhar uma temática que tem tudo a ver com arte do primeiro ano e com literatura também do primeiro ano. Tá legal? Então, vamos adiante. Vamos falar, portanto, sobre arte sacra. Você sabe o que é arte sacra? Por que eu disse que o assunto de hoje tem a ver com essa data, né? Que nós estamos ainda em volta dessa data que celebra o nascimento de Jesus para o povo cristão. Que é arte sacra? O que ela tem a ver com o barroco? É isso que a gente vai ver agora. Pois bem, eis aí um conceito muito simples de arte sacra. A arte sacra representa uma forma de manifestação artística que está intimamente relacionada com a religiosidade e o sagrado. Veja que eu não falei que a arte sacra tem ligação com o cristianismo. Eu não fiz ligação com uma religião específica. A arte sacra está relacionada com a religiosidade, com tudo aquilo que é considerado sagrado pelo povo. Toda arte que vai evidenciar o sagrado, que vai evidenciar uma fé, ela é considerada arte sacra, não importa a religião, ok? E, de início, eu trago um exemplo aí. Vocês estão vendo uma imagem do teto da Capela Sistina. E antes de continuar, eu já quero combinar com vocês. Eu vou deixar para os meus alunos dos primeiros anos pequenas pesquisas. Vocês estão nesse período de isolamento, vocês estão na quarentena, há tempo, vocês estão em casa, conexão com a internet, então terão tempo para fazer mini pesquisas. Vocês vão passear um pouquinho nesse mundo da história da arte, vão aprender um pouco mais sobre arte, sobre a própria história e sobre literatura por tabela. E aí eu quero deixar a primeira mini pesquisa sugerida para vocês. Quem foi que pintou essa obra de arte magnífica? Ô professor, que obra de arte é essa? Isso é o teto da Capela Sistina no Vaticano. Em 1508, um italiano começou, não quer dizer que ele pintou em 1508, ele pintou de 1508 a 1512, uma obra de arte no teto da Capela Sistina, como eu disse, no Vaticano. O Papa Júlio II fez essa encomenda e o artista passou pouco mais de 4 anos para terminar essa obra-prima, que é procurada por turistas de todo o mundo. Quem foi o pintor, que na verdade era um escultor, mas fez esse trabalho de pintura a pedido do Papa? Primeira coisa para vocês descobrirem quem fez esse trabalho. Um outro exemplo de arte sacra, e agora trazendo para o Brasil, nós temos aí a Nossa Senhora Desatadora de Nós. Inclusive, sua imagem, né, tem os anjinhos, tem essas figuras angelicais aí em volta dela, e vocês devem estar vendo que ela está com uma corda, uma parte tem alguns nós, na parte maior não tem, porque ela está desatando os nós. Uma série de artistas, uma série de escultores fizeram essa imagem. Então procurem saber alguns escultores brasileiros. Falamos há pouco de um italiano. Agora vamos para a arte nacional. Que nomes, quais nomes de escultores brasileiros fizeram essa obra da Nossa Senhora Desatadora de Nós? Bem, 2 mini pesquisas iniciais, mas o principal vem agora. Ok. O barroco no Brasil.
O barroco, didaticamente falando, ele vai de 1601 a 1768. Não vamos focar agora na literatura, vamos focar nas artes plásticas e na arquitetura, sobretudo. Como primeiro exemplo, eu trago aí uma obra arquitetônica linda, maravilhosa, aqui do nosso estado. Isso que vocês estão vendo é o interior de uma igreja, a Capela Dourada, que fica na Rua do Imperador, centro do Recife, ali perto do Teatro de Santa Isabel, perto do Palácio do Governador, que é o Palácio do Campo das Princesas. E vejam, já dá para vocês terem uma noção, se a imagem aqui não ficar boa, vocês podem procurar no Google ou em qualquer outro buscador o interior da Capela Dourada aqui em Recife, aqui da capital pernambucana. Olha o luxo, olha a extravagância, ou seja, o exagero, olha a exuberância. Essas são características da ornamentação interna do barroco. Muitas vezes, eles buscavam mais que isso, buscavam até o luxo. Isso, com o uso, muitas vezes, do ouro. Veja que luxo, veja que ostentação, a igreja passando essa ideia de supremacia, essa ideia de poder. Ô professor, mas a gente vai ficar nesse exemplo apenas de Pernambuco, apenas aqui do Recife? Podemos mostrar algumas coisas em Igaraçu, mas vamos passear por outros estados. Temos aí, na Bahia, a Igreja de São Francisco. Isso é uma pintura em uma parede, é uma pintura nos azulejos, ok? São azulejos. Você vê aí uma cena onde tem São Francisco, bem um pouco aí à esquerda, como o protagonista dessa imagem. A Bahia é um reduto, é um centro de arte barroca importantíssimo. Importantíssimo. Tem muitos exemplares de muitas igrejas. Vocês fiquem à vontade para pesquisar naqueles buscadores as imagens dessas igrejas. O Recôncavo Baiano, que seria o Recôncavo Baiano? Um conjunto de mais ou menos 20 cidades ao redor ali de Salvador. E nesse tal de Recôncavo Baiano tem uma série de exemplos da arquitetura, da cerâmica, da ornamentação barroca. Prosseguindo, temos agora um exemplo até parecido com a Capela Dourada. Veja o luxo, veja a riqueza de detalhes, muitas curvas, tá? São características da arte barroca no Brasil. Essa igreja, o interior dessa igreja, o interior completamente barroco, é no Rio de Janeiro. Mas agora nós vamos para o principal. O principal é Minas Gerais. Por quê? Porque eu quero falar sobre um artista em específico. Eu quero falar sobre um artista que talvez vocês não conheçam, mas que foi um cara brilhante. Eu diria que o maior escultor da fase colonial. O Brasil colônia teve um grande escultor, o maior deles. Vamos falar sobre ele já já. Essa obra que está aí retrata também um momento de religiosidade, um momento de fé. É uma arte sacra. Será que vocês conseguem se lembrar? Porque vocês conseguem desvendar o que está sendo retratado nessas esculturas ao redor de uma mesa? Estão em tamanho natural, não é? São homens e eles estão em tamanho natural ao redor de uma mesa. Bem, vamos falar sobre este cara, Aleijadinho, cujo nome real, cujo nome de batismo é Francisco Manuel Lisboa, ok? Ou melhor, Manuel Francisco Lisboa, ok? Manuel Francisco Lisboa. Mas vocês não vão ouvir muito esse nome Manuel Francisco Lisboa por aí não. É pouco conhecido. Porém, essa alcunha, esse epíteto, esse apelido que ele recebeu, porque contraiu aos 40 anos uma doença, perdeu os movimentos da perna, perdeu os movimentos dos dedos, das mãos, ficou com o rosto deformado, ele foi chamado de Aleijadinho.
e mesmo assim trabalhou até os 70 e poucos anos de idade, se arrastando, era escultor, tinha que bater na pedra sabão, tinha que bater na madeira. O martelo era amarrado à sua mão porque ele não tinha mais condições de empunhadura. Então, o Manuel Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, foi o maior escultor da fase colonial no Brasil e dizem que o maior escultor da América do Sul naquela época. Voltando, nós temos aí a representação da Santa Ceia, arte sacra, questão religiosa. Temos aí um momento da Via Crucis, ele retratando Jesus carregando a cruz, indo para o seu momento de crucificação, ok? Bem, a atividade que eu quero deixar para vocês é muito simples. Eu gostaria que vocês mergulhassem na obra de Aleijadinho. E aí eu vou dar duas ideias. Você vai escolher uma e vai postar no meu privado o que você entendeu, o que você viu, quais suas impressões, gostou, não gostou, justificando. Gostou por quê? Não gostou por quê? A primeira ideia é vocês pesquisarem uma obra de Aleijadinho chamada Os 12 Profetas. Estão ao redor de uma igreja em Minas Gerais, são 12 esculturas em pedra sabão, 12 esculturas de profetas bíblicos em tamanho natural. Vocês vão procurar isso no Google Imagens, ou como eu disse, em qualquer outro buscador, pega a parte de imagens, dá uma olhada nos profetas que foram retratados, olha a face, olha o tamanho, a riqueza de detalhes, lê um pouco sobre isso e posta o que vocês acharam, o que vocês entenderam, gostaram, não gostaram, faz ali um texto de pelo menos 5 linhas, ou, para quem tiver mais tempo e interesse, assistam a um filme brasileiro. Está disponível no YouTube, eu já conferi, continua disponível. A imagem está boa, o som está bem razoável. Se escutar com um fone de ouvido fica perfeito. E vocês procurem assim no Google, ou melhor, assim no YouTube. Aleijadinho, vírgula, gênio da arquitetura barroca de Minas Gerais. Esse não é o nome do filme. Eu não vou dizer o nome aqui, porque se for procurar pelo nome vai ser difícil. Coloque essa frase, coloque essa inscrição que eu estou sugerindo e vocês vão achar, acho que vai ser o primeiro resultado da busca. Então, vamos lá. Pesquisa sobre os 12 profetas, isso é uma obra que está exposta em Minas Gerais, ou assistam ao filme. Se assistirem ao filme, vai ser bem melhor. Deve ter 1h40 mais ou menos, mas vai entender bastante sobre o Aleijadinho, vai rever alguma coisa de história, principalmente o ciclo da mineração e a Inconfidência Mineira, vai ter lá referência ao governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, que é retratado na literatura, vai ter referências a Tomás Antônio Gonzaga, vai ter referências fortíssimas a Cláudio Manuel da Costa, que é outro poeta muito falado do arcadismo. Enfim, o filme vai trazer uma riqueza muito grande. Os 12 profetas, para quem tiver mais pressa. O filme sobre Aleijadinho, para quem tiver menos pressa e mais interesse. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa. Então, um bom estudo e eu espero as postagens. Texto de 5 linhas falando sobre as impressões de vocês em relação a uma dessas 2 obras. Tá legal? Eu agradeço a atenção, parabenizo pelo interesse de vocês. Peço que fiquem em casa e fiquem estudando. Fiquem com Deus.